Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 7. Abramos juntos a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7. Dada a sua importância, nós notamos que o Senhor Jesus, mais uma vez, ele traz um assunto já tratado no capítulo 6 deste mesmo sermão, que é a oração. A partir do versículo 7 até o versículo de número 12, ainda que os nossos versículos em questão, nesta noite, a ênfase maior, ela repousará sobre os versículos de 7 a 11, nós dedicaremos uma mensagem apenas para depois explorarmos mais, estudarmos mais o versículo 12, onde o Senhor apresenta uma regra áurea para todo cidadão do reino dos céus. Então, versículos de 7 a 11 do Evangelho de Mateus, após o Senhor ter nos mostrado que até mesmo os crentes, eles precisam estabelecer limites quanto à sua paciência, quando apresentam ao mundo, apresentam aos homens aquilo que é santo e aquilo que é precioso para o Senhor, em especial aqui o seu Evangelho, o Senhor então vai trazer uma orientação, ele vai falar mais uma vez a respeito da importância da oração. O tema da mensagem desta noite é baseado em uma pergunta, um livro que já li há muito tempo e acredito que todo cristão deveria ler sobre oração, dos livros importantes que nos explanam, nos explicam a respeito da oração, que é o tema do livro escolhido para a mensagem de hoje. Se Deus já sabe, por que orar? Uma pergunta pertinente. Se Deus já sabe, por que nós devemos orar? Se Deus já sabe todas as coisas, se em sua soberania Deus já determinou todas as coisas, se nós vimos no capítulo 6 que Ele mesmo sabe de tudo o que precisamos, quais são as nossas necessidades mais urgentes, não tão urgentes assim, se Ele já sabe de tudo, por que orar? Vamos tentar entender hoje mais um pouco, aprender mais um pouco sobre este assunto em Mateus 7, do versículo 7 em diante. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Senhor, mais uma vez suplicamos o entendimento necessário para aprendermos mais da Tua Santa Palavra. Ela é fonte inesgotável do saber celestial. Ela é o alimento para a nossa alma. Nela encontramos a água da vida que mata a nossa sede espiritual. Estamos aqui, Senhor, prontos mais uma vez, preparados, fomos conduzidos até este momento para ouvir-te falar. Abre a nossa mente, o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus, então, ele está se aproximando da conclusão do Sermão do Monte e ele não poderia tratar de outro tema senão aquele que é de suma importância para cada cidadão do reino dos céus, que é a oração.
ela é tão importante que nós jamais deveríamos negligenciá-la. Mas devemos entender ou devemos aceitar que, de fato, nós temos sido negligentes quanto ao dever de orar sem esmorecer, de orar perseverantemente, de orar como uma atitude, como uma decisão, como uma resolução de alguém que precisa muito do Senhor. A pergunta da mensagem desta noite, ela se responde, ou ela é respondida nas palavras do próprio Senhor Jesus. Se Ele já sabe de tudo, por que nós devemos orar? Porque Ele nos mandou fazer isto. Porque através da oração nós somos exercitados quanto à nossa humildade e dependência do Senhor. Porque Ele mesmo estabeleceu, organizou e predeterminou tudo de maneira tal que a chave que abre a porta da bênção de Deus para o seu povo se chama oração. Então não é uma questão de só menos importância tratar deste tema que tem sido extremamente negligente em nossos dias. John Piper mesmo disse, um grande pregador atual, que Twitter e Facebook servirão para duas coisas no dia do juízo: para mostrar à igreja que ela desperdiçou muito tempo em frente ao computador ao invés de orar, que ela perdeu muitas reuniões de oração por twittar ou estar navegando na internet. Percebam as conexões com a realidade que nós vivemos hoje, de tanta automação, de tudo imediato, de tudo rápido, e de uma geração de impacientes que de fato nós somos, e que não temos muito tempo para orar e para entender que o Senhor Jesus Cristo aqui está incentivando a cada um de nós a oração. Nós temos falado e mostrado sempre aos irmãos esta necessidade para a igreja hoje. E o segredo do poder, da força, da graça e da vitória da igreja de Cristo neste mundo é andar de joelhos em oração incessante, demonstrando a dependência que ela tem de Cristo. É por isso que o Senhor Jesus, ele enfatiza, utilizando 3 verbos aqui no versículo de número 7, para nos mostrar que em nenhum momento nós poderemos dizer um dia que o Senhor Jesus não nos incentivou à oração. Vejam só, no versículo de número 7, ele começa nos ensinando e dando uma ênfase. Os 3 verbos aqui, eles realmente são enfáticos quanto à necessidade da oração. Vamos ler juntos o versículo de número 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que o Senhor Jesus Cristo está nos mostrando é, em outras palavras, uma definição do que é oração. E o porquê nós devemos orar. Se a oração, segundo a palavra de Deus, é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, se a oração é este meio gracioso de comunicação que nós temos com o Senhor, onde nós falamos com o Senhor, onde reverentemente nós nos aproximamos do Senhor, Ele nos diz então: peça, busque e bata. O que Ele está nos mostrando aqui é que a oração, ao mesmo tempo que revela a humildade da parte do cidadão do reino dos céus, mostra também ou revela a sua ação em buscar a presença do Senhor persistentemente. Ele diz: peça e será dado a você, busque e você irá achar, bata nesta porta e ela irá se abrir.
A oração é algo tão maravilhoso, é algo tão poderoso, que o próprio Senhor Jesus Cristo diz: faça isto, ore. Agora, entendam o seguinte, e esta passagem ela tem sido utilizada de maneira errônea pelos falsos pregadores dos nossos dias. Ele não está dizendo aqui, se pedirmos, buscarmos e batermos, o Senhor vai nos dizer sim àquilo que nós estamos querendo. Porque a oração é um oferecimento santo dos nossos desejos a Deus, mas por coisas conformes com a sua vontade. Vejam só, marquem Mateus capítulo 7 e vamos examinar 1 João capítulo 5. Eu não devo pedir ao Senhor aquilo que claramente eu sei que Ele não vai me dar, que Ele não aprova. 1 João capítulo 5, versículo 14. A oração, ela deve ser feita, eu devo pedir, eu devo buscar, eu devo bater por algo que seja conforme a vontade de Deus, e nem sempre isto quer dizer que Ele irá me responder no momento em que eu quero. É aí onde eu revelo a humildade em depender e esperar do meu Senhor. Então vejam só, 1 João capítulo 5, versículo 14, vamos ler juntos. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, segundo a sua vontade. Isso nos faz lembrar algo que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu oro, e quando oro, devo ter consciência de que rogo ao Senhor por algo que seja lícito, ao meu Deus. Eu não vou observar o que acontece no mundo e, por exemplo, assistir na televisão esta semana a Mega Sena acumulada, 300 bilhões, aumentei demais, né? E aí então eu vou lá na loteria, pego o bilhete, marco os números e oro: Senhor, abençoa para que eu fique rico. Deus não vai abençoar você, porque jogo de azar não é meio lícito para você crescer. Você então se prepara para uma prova e você na realidade não estudou o suficiente. Melhor falando, você tem consciência, você está na escola, seu pai banca os seus estudos, ou você está na faculdade, seu pai investiu em você, agora você está lá, alguém está lhe mantendo e a prova se aproxima, as avaliações estão chegando, você não estuda, leva tudo com a barriga. No dia da prova, no seu quarto, antes de ir para a escola, a faculdade, você se ajoelha e ora e diz: Senhor, eu sei que não estudei, eu sou pecador, mas Senhor, dá uma força aí, me ajuda a ver aquilo que eu não vi. Você não vai conseguir. Deus não vai abençoar a sua preguiça, porque Ele a condena. Você está agindo de maneira ilícita enquanto negociante, enquanto patrão, e você então não está tratando corretamente com seus empregados. Você não está sendo justo com eles. Você está enganando o fisco. Você não está prestando as suas contas corretamente, e aí então você cai na malha. Você é chamado a prestar contas do Ministério do Trabalho. Aí você se ajoelha e ora e diz: Senhor, eu sei que eu errei, mas me dá uma força para que Ele não veja nada de errado que eu fiz. Deus não vai abençoar aquilo que você está fazendo e que é contrário à vontade de Deus. Você é empregado, e aí ao invés de trabalhar, você lê a Bíblia o dia todo. Agora existe uma estratégia para enganar o patrão: Bíblia em MP3, você põe no celular aqui, põe o fone no ouvido, ou então: eu estou ouvindo hinos, pastor, para não ouvir os palavrões que estão ao meu redor, dos meus colegas que são ímpios, será que eu não mereço? E aí você não trabalha. Você naquele momento deve trabalhar, deve produzir, glorificar ao Senhor em seu trabalho. E aí você recebe então uma carta, um aviso,
de que você não vai poder mais continuar lá. E aí você diz: Senhor, olha, eu sei que eu não deveria ter feito isso, eu roubei o tempo que não me pertencia, eu devia trabalhar, dá um jeito, Senhor, aí resolve as coisas. Deus não vai abençoar a sua negligência. Então, muitas vezes nós nos revoltamos contra Deus. E então afirmamos: mas por que eu não prospero como os ímpios prosperam? Por que não dá certo comigo quando dá certo com eles? Por que somente as coisas dão erradas para mim e o zero na prova só vem para mim? E aí nós nos esquecemos que nós estamos orando, estamos pedindo, mas estamos pedindo mal, como diz o apóstolo Tiago, para a satisfação dos nossos próprios prazeres. A oração é o meio de graça e ele é abençoador para aqueles que pedem ao Senhor algo que seja segundo a sua vontade. E a palavra de Deus diz que ele nos ouve, que ele nos ouve. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 7 e vamos continuar. Então, pedi e dá-se-vos-á, nos ensinou o Senhor, é uma ordem, peçam. Buscai e achareis, é um imperativo, é um mandamento. Busquem, vocês irão encontrar. Batei e abre-se-vos-á, ou seja, batam nesta porta e ela irá se abrir. Por quê? Versículo de número 8, vamos ler juntos. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O que o Senhor está dizendo é: se eu reconheço com gratidão a sua misericórdia, se eu estou orando e suplicando a Ele bênçãos que sejam conformes à sua santa vontade, se eu estou derramando o meu coração, pedindo, buscando e batendo, eu devo ter a plena certeza, porque a palavra me diz que todo aquele que pede irá receber, que todo aquele que busca irá encontrar, e aquele que bate terá então a sua porta aberta, a sua porta aberta. A razão é pura e simples. O Senhor vai usar aqui um exemplo, ou pelo menos dois exemplos, para nos mostrar o cuidado que Ele tem conosco, a maneira como Ele trata com a gente, a maneira como Ele cuida do nosso coração, os caminhos que por vezes para nós não são tão compreensíveis, mas são os caminhos por onde Deus nos guia, nos leva e nos atende aos pedidos que fazemos a Ele em oração. Versículos 9 e 10, o Senhor então vai usar dois exemplos ilustrativos para nos mostrar a respeito, ou para nos explicar de uma maneira muito clara o que Ele gostaria de dizer, ou o que Ele queria nos dizer. Vamos ler os versículos 9 e 10, vamos lá. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Jesus está usando aqui, irmãos, um exemplo, ou tomando por exemplo, o próprio homem e a sua atitude para com o seu filho. E ele vai explicar que se nós, seres humanos, que somos maus por natureza, sabemos presentear, dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus que é santo. Ele usa dois exemplos aqui, vocês leram comigo. Primeiro ele levanta a questão: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho tiver fome, pedir um pão, ele vai lhe dar uma pedra? Um homem, um pai, em sã consciência, entendendo a sua figura, o seu papel paterno, jamais dará para o seu filho uma pedra no lugar de um pão. Ele jamais vai lhe privar do alimento, dizendo: meu filho, mastigue essa pedra que eu encontrei na rua. Jamais ele fará isso. Ou se ele lhe pedir um peixe, se ele lhe pedir um alimento, se ele lhe pedir algo para comer, jamais este pai lhe dará uma cobra. O que é provável aqui é a cobra como aquele animal imundo, considerado imundo para o judeu, que seria a enguia elétrica. Na lei judaica, eles não podiam comer a enguia.
Eles não podiam se alimentar deste peixe de couro. Então a pergunta é: qual o pai que, se o filho pedir um peixe, vai dar para ele algo imundo, algo que não se pode comer, algo que não é aceitável? Era como se em nossa cultura o nosso filho nos pedisse um delicioso jabá com farinha e nós então dessemos para ele baratas fritas. Dá para entender mais ou menos? Um pai que entende o seu papel, a sua posição, por mais rude e grosseiro que seja, jamais faria isso. Aí Jesus, ele faz esta conexão com a oração. E no versículo 11, ele nos explica com outra pergunta, dizendo o quê? Vamos ler juntos o versículo 11, vamos lá? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então vejam, Jesus deixa muito claro para que todo mundo entenda. Se nós que temos o coração que temos, inclinações por vezes maldosas, corrompidas, impuras, sabemos definir e dar o que é bom ao nosso filho, imaginem o nosso Pai Celestial, imaginem o nosso Senhor que está nos céus, que sabe dar coisas boas, e Ele aqui utiliza a expressão dádiva, dom, presente. Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ou boas dádivas aos que lhe pedirem. Eu tenho aqui uma passagem que eu acredito vai nos ajudar a ilustrar ainda mais o que o Senhor está falando sobre oração para a nossa geração, para a nossa igreja hoje. Vamos para o Evangelho de Lucas. Deixem marcado Mateus. Examinemos Lucas 18. Lucas 18, a partir do versículo de número 1. O Senhor deixou muito claro para nós este tema. Definiu muito bem esta doutrina, principalmente através de parábolas. Nós temos aqui duas parábolas falando sobre oração. A primeira delas, nos versículos de 1 a 8, sobre a necessidade de orarmos como ele ensinou em Mateus capítulo 7, pedindo, buscando e batendo, ou seja, desejando ardentemente a bênção de Deus. Aqui ele conta uma parábola interessante. Eu queria que vocês lessem comigo também. Vamos lá. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então o sentido da parábola é único. Está aqui no versículo 1. Jesus contou uma parábola para quê? Para ensinar a gente o dever de orar sempre e nunca desistir, nunca esmorecer. E aí ele vai contar a parábola. Que parábola é esta? Versículo 2, vamos lá. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então, o Senhor conta uma parábola trazendo um assunto cotidiano de seu tempo. Algo comum. Um homem ímpio, em uma posição de autoridade, extremamente arrogante, sem nenhum temor a Deus, sem nenhum temor aos homens, que agora recebe uma viúva que precisava ter a sua causa julgada e não queria atender. Ele continuava a pedir, ela continuava a pedir, mas ele não queria atender. Ela
oportuna tanto, ela insiste tanto, que aquele homem, mesmo sendo ímpio, chegou à seguinte conclusão. Inicialmente, versículo 4, não quis dar ouvidos. Depois ele considerou: eu não temo a Deus, eu não respeito a homem algum, mas como ela me importuna tanto, eu vou julgar a sua causa, para que ela não continue a me aborrecer, a me molestar. Aí vejam a aplicação que o Senhor Jesus Cristo fez, e que eu julgo, irmãos, extremamente atual para a nossa geração, para nós. Vejam só, versículo 6 em diante, vamos ler. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A grande questão é esta. O que o Senhor aqui está dizendo, e na realidade aplicando mais uma vez o que ensinou no Sermão do Monte, é: olhem para este juiz ímpio. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Ele que sabe dar boas dádivas a seus filhos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. A geração, irmãos, da qual nós fazemos parte, quer tudo pronto. É fast food, é drive-thru, é self-service, é controle remoto, é banda larga. Nós não estamos querendo esperar. É a oração do empurrar Deus na parede ou contra a parede, do decretar, do exigir, do determinar, do não aceitar. Mas não é assim que Jesus Cristo nos ensinou a respeito da oração. Ele disse: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. O que o Senhor quis dizer com isto? Ele quis dizer: será que não está faltando da parte do seu povo a fé que leva à confiança, à esperança, a certeza de que Deus responderá e atenderá suas orações, os clamores do seu povo? Será que nós não estamos usando a oração para pedir algo que não agrada a Deus? Será que não estamos usando a oração como uma tentativa de manipular o Senhor, querendo algo que nós desejamos tanto, mas não é aquilo que Deus quer para nós? Eu sempre lembro, irmãos, do que o apóstolo Paulo, ele disse à igreja em Éfeso, quando começou a escrever a sua carta. Ele bendiz ao Senhor, porque Ele tem abençoado o seu povo com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E as bênçãos mencionadas, elencadas pelo apóstolo Paulo, são justamente aquelas que passam muito longe dos nossos pedidos de oração. Quantos de nós temos pedido em oração por uma vida mais santa? Quantos de nós temos pedido em oração pela conversão, pela salvação dos nossos filhos? Quantos de nós temos clamado ao Senhor pela volta de Cristo? Quantos de nós temos orado para que o reino de Cristo venha e o Evangelho ele cresça, se expanda, se estabeleça? Quantos de nós têm orado para que a nossa igreja, a pequena comunidade, seja tão forte em meio à fraqueza, que possa ajudar muito mais do que nós temos feito ou a quem nós temos socorrido? A realidade, irmãos, é que a fé que nós devemos exercitar, o dom de Deus com que Ele nos presenteou,
muitas vezes tem sido utilizado de maneira errada por nós. Sejamos honestos. Nós muitas vezes buscamos a Deus em oração no momento mais difícil, no momento em que estamos bem e estamos fartos, nos esquecemos de Deus, mas quando a coisa pega, quando o bicho pega, socorro, Senhor. Isso se prova quando nós percebemos que, como presbiterianos, e aqui façamos uma meia-culpa, nós somos conhecidos como um povo que não ora. E, de fato, isso se percebe não nas casas, porque não há onisciência pastoral, não existe isso. Mas isso se prova, e notem bem, um pastor sabe muito bem quando manda alguém orar. Não é poucas palavras, não é falta de palavras, não. Não é uma oração mais bonita que define uma oração. É aquela oração que parece que nunca saiu do jardim de infância. É aquela oração que nós aprendemos com os nossos pais, crescemos, viramos homens e continuamos a orar. É aquela oração tão fraca e sem sentido e sem conteúdo, porque nós não temos comunhão com Deus, que o nome dele se repete, porque nós precisamos repetir para preencher as nossas orações. O Senhor diz que depressa fará justiça para com o seu povo, porém Cristo nos pergunta: quando ele voltar, ele encontrará porventura fé na terra? Fé que leva o crente a confiar, a descansar e a esperar no Senhor. Fé que nós encontramos nos olhos e nas cãs daqueles velhinhos e velhinhas que não vêm mais para a igreja, mas esperam no Senhor o grande Maranata, a volta de Cristo, e desejam tanto se encontrar com Ele nos céus. Enquanto nós temos 1, 2, 3 carros e chegamos todo dia atrasado na igreja. Isso cansa, irmãos. Um dia eu vou atrasar aqui meia hora, aí todo mundo vai dizer: cadê o pastor que não chegou? Cadê esse pastor que não chega? Mas você pode se dar ao desfrute de atrasar-se. Você tem carro, se não tem carro, tem coletivo. Você pode pegar mais cedo, mas a desculpa é o menino que berrou, a mulher que não se arruma. Bota ordem nessa casa. A prioridade é o Senhor. Nem que chegue descabelado, ficou em casa para fazer o cabelo, faça-me o favor. Irmãos, é muito mais do que aparência. É entender a necessidade que temos de colocar em primeiro lugar o nosso Senhor. Envolve luta, envolve disciplina. O apóstolo Paulo deixa isso claramente em meio a uma sociedade em que nós vivemos, e que a preocupação é perder peso. A preocupação é não ter barriga grande. A preocupação é com dieta. Nada disso é ruim, não. Os médicos me entendam bem. Mas Paulo diz: olha, o exercício físico pouco proveitoso é, se nós estamos confundindo as coisas e nos esquecendo que mais enriquecedor é a piedade. Ou seja, somos às vezes muito rápidos em cumprir outras tarefas, em atendermos outras necessidades. Mas orar com fé, sem esmorecer, esperando na promessa de Deus, entendendo corretamente pelo que devemos orar, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Irmãos, nós precisamos novamente redescobrir, é fato. Finalmente, eu quero concluir mostrando aos irmãos que existe uma chave para tudo isto. Orar é se dirigir a Deus de maneira santa, oferecendo seus pedidos a Ele, segundo aquilo que é conforme a sua vontade, e sempre devemos fazer isso com a consciência de que nós somos pecadores. A segunda parábola utilizada pelo Senhor aí em Lucas 18 vai nos ajudar. No versículo de número 9 em diante, Jesus vai contar outra parábola
que é extremamente atual para nós. Ele vai dizer mais uma vez por que contou esta parábola no versículo 9. Vamos ler juntos? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Até aqui, Jesus deixa claro que a parábola foi contada para mostrar àqueles que confiavam em si mesmos por se auto-justificarem, que estavam desprezando os outros porque se achavam merecedores de glória, de louvor, de melhores posições. Na realidade, eles acreditavam que por suas justas obras eles estavam salvos e tinham um nível a mais do que qualquer outro homem pecador deste mundo. E o Senhor usa 2 exemplos muito claros. O primeiro é o fariseu, a figura religiosa de seu tempo, extremamente legalista, extremamente autossuficiente, autoconfiante. E o outro é um publicano, considerado pelo fariseu um reles mortal, condenado ao inferno, por ser um traidor da nação. O fariseu, ele ora de uma maneira extremamente autojustificadora. Ele diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Esta é a oração que muitas vezes nós fazemos. Esta oração desprovida de fé, porque ela está cheia de fé em nós mesmos. Me faz lembrar uma vez um seminarista. Ele era visto no seminário como uma figura muito temente a Deus. Qualquer coisa era pecado para ele. E para você ter uma ideia, ele ia até a praia de calça. E ele ficava, não podia passar uma moça, se ela tivesse de maiô, de biquíni, ele levantava os olhos para o céu. E aí, pense no cabra preguiçoso, não fazia os trabalhos direito, era enrolado, mas ele era piedoso. Quando se formou, chegou no presbitério, apresentou sua monografia, a gratidão dele foi assim. Irmãos, é verdade, não é história de pastor não, viu? Ele disse assim: geralmente nas monografias nós agradecemos a Deus, né? Um seminarista está se formando, a família, a igreja que sustentou, enfim. Ele começou dizendo assim: agradeço a mim mesmo, ao meu esforço, a minha capacidade, a minha conquista. Você já sabe onde deu, né? Até hoje ele não é pastor. Então, essa é a oração que muitas vezes nós fazemos. E aí, de si para si mesmos, oramos: olha, Senhor, eu agradeço porque eu não sou como esses homens aí de fora. E eu não sou nem como este irmãozinho que está aqui na igreja, que ele não tem nenhum nível espiritual que eu possuo. Esta é a oração que nós devemos abominar, jamais devemos fazer, jamais devemos tomar qualquer exercício espiritual como algo que nos eleve a um patamar, a um nível maior do que os nossos irmãos, porque o Senhor diz que aquele que quer ser o primeiro no reino seja o último. E então ele segue e conta como nós devemos orar. O publicano, ele ora não de uma maneira autojustificadora, mas ele ora com fé. E fé envolve dependência, envolve uma atitude de humildade diante de Deus. E como é que ele ora? Versículo 13, vamos ler. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Vejam como ele pede, vejam como ele busca, vejam como ele bate. E a resposta do Senhor é: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Deus abomina a autojustiça do homem, mas Ele deseja um coração que, entendendo a sua necessidade,
necessidade que tem do Senhor, busca a solução, o auxílio, a mediação de seu filho. Por isso, irmãos, eu fiz questão de ver com vocês esta outra parábola, porque nenhuma oração deve ser feita sem mencionar o nome bendito e glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. É pela fé nele que nós devemos orar. É confiados nele, em sua obra sacrificial, naquilo que ele fez na cruz por nós, que nós devemos acessar a presença de Deus e temos acesso à presença de Deus. João 16, versículo 23, é a última passagem que eu queria compartilhar nesta noite com os irmãos. João 16, versículo 23, Jesus está falando sobre a missão do Espírito Santo. João 16, 23, e vejam só o que ele diz. Ele está falando sobre aquilo que haveria de acontecer com ele. Versículo 20, ele diz: em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa alegria se converterá em alegria. A vossa tristeza, se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Versículo 23, vamos ler juntos, irmãos. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. O que Jesus diz é que pedir, buscar e bater, sem mencionar o precioso nome de Cristo, sem confiar em sua perfeita mediação, sem entender que nada cairá dos céus, que as portas não se abrirão para nós, que a nossa fé não será fortalecida, que os nossos corações não serão consolados, se não estivermos ligados a Cristo. Essa é a razão porque Deus não escuta a oração de pecadores. Já nos ensinou isso um cego que foi curado pelo Senhor. Deus não escuta a oração daqueles que fazem ou mencionam o seu nome sem confiarem em Cristo. Por misericórdia, Deus pode até preservar, manter e até mesmo deixar que aquele homem, por juízo, faça o que quer fazer, mas é totalmente diferente da maneira como ele trata os seus filhos. Estes só serão ouvidos se orarem e confiarem em o nome de Jesus Cristo. Por isso é tão importante, irmãos, que você nesta noite entenda a necessidade da oração, mas nunca a parte de Cristo. Entenda que nós somos chamados à oração, mas de joelhos na dependência de Cristo, não buscamos outro intercessor. Pastor não é mediador, presbítero não é mediador, nenhum santo da igreja é mediador, nenhum objeto pode fazer esta mediação ou intercessão por você. Só Jesus Cristo, só Ele salva, só Ele pode libertar você, só Ele pode dar uma nova vida a você. Por isso você precisa recebê-lo nesta noite. Por isso você precisa renovar com Ele os seus laços nesta noite. Por isso você não deve deixar de pedir em nome dEle, que nesta noite se abra as portas do Evangelho para você e a sua casa. Ele dará isso para você. Você encontrará esta bênção somente nele. E não se esqueça, se você sabe tratar bem aqueles a quem você ama, quanto mais o nosso Deus, quanto mais o nosso Senhor que está nos céus, certamente Ele dará boas coisas aos que lhe pedirem. Peça a Cristo, receba a Cristo, entregue a sua vida a Ele. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Louvamos o teu santo nome pelo ensinamento da palavra que tanto esclarece, edifica e conforta o nosso coração. Ó Senhor, vivemos dias tão difíceis, onde não há fé nesta terra, onde não há esperança no coração de muitos homens, porque acreditam que suas vidas se limitam a este mundo. Nós não somos deste mundo. Nós desejamos algo maior, melhor. O nosso tesouro é celestial. A nossa riqueza está nos céus. Nós cremos no Senhor e dependemos do Senhor. Por isso que, em humilde oração, confiados no poder do nome de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote que incessantemente intercede por nós ao teu lado, Senhor, pedimos, desperta a nossa alma e o nosso coração para a verdadeira necessidade de sermos homens e mulheres de oração, de ensinarmos os nossos filhos a oração, de buscarmos juntos, unidos em tua casa, a oração, crendo que, através deste meio gracioso, ofereceremos sempre os nossos desejos ao Senhor, santos desejos, conformes à tua vontade. Direciona, Senhor, os nossos pensamentos para aquilo que é lícito. Desarraiga, Senhor, os nossos corações deste mundo. Que vivamos neste mundo tendo a plena consciência que não somos daqui e que aguardamos um novo céu e uma nova terra. Para que quando o Senhor Jesus Cristo voltar e perceber que os homens perderam a fé, Ele encontre a igreja triunfante, ansiosa, feliz, porque o seu Senhor voltou para buscá-la, voltou para resgatá-la. É em nome de Jesus que oramos e pedimos esta bênção para nós, para os nossos filhos, para aqueles que têm a oportunidade, Senhor, nesta noite de mais uma vez ouvir a palavra e que precisam tomar uma decisão, precisam crer em Cristo, recebê-lo e crendo nele, arrependidos de seus pecados, entregando-se a Ele, certamente serão salvos. Eles baterão e se abrirá a porta do reino dos céus. Em nome de Jesus oramos. Amém.